Todo mundo doido para estudar análise sintática, a melhor matéria da vida, porque é muito importante. Então, nós vamos para a análise sintática. Nós falamos em predicação verbal na última aula. E agora eu vou fazer uma coisa que só o pessoal do Gold tem. Eu vou te dar uma listinha de dicas. Basicamente, 8 dicas que são muito importantes para você entender a base de análise sintática. Isso a gente só dá no Gold porque tem uma carga horária maior. Então, a gente está fazendo dicas de análise sintática para saber como é que você faz a análise sintática especificamente, beleza? Então, vou te ensinar assim, como é que você começa essa análise sintática e trabalha isso, beleza? Bom, nossa primeira dica é o seguinte, inicie a análise sintática pelo sujeito. A menina fala assim, mas eu não sei sujeito ainda, vou te dar agora. Calma que a gente vai ver sujeito juntinhos hoje, tá? Iniciar a análise sintática pelo sujeito. Isso evitará que você confunda o sujeito com o objeto direto, porque a gente confunde porque os dois não são preposicionados. Então, isso evitará que você confunda o sujeito com o objeto direto. E, ó, nesse bloco nós vamos ver um monte de dicas e depois do recreio nós vamos ver um monte de frases, então pode ter certeza que você vai sair daqui sabendo, tá? Então, inicia a análise sintática, o nosso primeiro passo vai ser pelo sujeito. Isso evitará que você confunda o sujeito com o objeto direto. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, faltavam recursos no local e buscavam recursos no local. O que vai acontecer aqui? Faltavam recursos no local. Pensei lá na minha frase, analisei, falei assim, o sujeito está fácil de identificar? Não. Então, eu tentei colocar um eles. Eles faltavam recursos no local. Dá para colocar esse eles? Eles faltavam recursos no local? Ficou legal? Não, né, gente? Então, como não dá para colocar esse eles, automaticamente, o que vai acontecer? Eu sei que o sujeito está escrito na frase e a frase só está invertida. Então, recurso, sujeito, faltavam, verbo intransitivo, no local, que é uma adjunta adverbial de o quê? Lugar. Buscavam recursos no local. O que acontece? O que eles buscavam? Quem buscavam? Eles buscavam. Então, nesse caso aqui, eu consigo colocar um sujeito, o sujeito é eles. Aqui, nesse caso, eu falo que o sujeito é indeterminado pela terceira pessoa do plural, tá? Eu não falo que ele é desinencial, porque tem uma regrinha para isso, eu vou te explicar isso. Então, o sujeito indeterminado pela terceira do plural. Buscavam recursos. Bom, eu sei que o sujeito está ali, isso é uma adjunta adverbial de lugar, mesma coisa do de cima. Buscavam nessa frase é verbo transitivo direto, recursos, objeto direto. Toda vez que eu estou pensando nisso, eu tenho uma lógica para analisar o meu sujeito. Então, a primeira coisa é eu perceber assim, não aceita pronominalização. Então, ou seja, quando eu falo não aceita pronominalização, eu estou falando assim, não aceita a gente colocar esse eles, ou ele, pode ser no singular também, tá? Ou qualquer outro pronome. Se não aceita pronominalização, eu posso ter um caso de sujeito inexistente, que eu vou te explicar todos os casos. Inexistente são casos que a gente precisa decorar. Então, pensei no sujeito inexistente, caso de decorar. Eu falo com você, só existem 5 casos de sujeito inexistente. Cabe na palma da sua mão. Então, o ideal é que você consiga decorar os 5. Haver com valor existencial, haver e fazer indicando tempo decorrido. Então, estou aqui, sujeito inexistente.
Além disso, eu posso ter caso de sujeito que indeterminado, que também são casos que a gente vai aprender a memorizar. São 3 casinhos de sujeito indeterminado. Então, aqui 5 e aqui 3. Então, eu estou olhando esses daqui também, vou gravar. Eu vou olhar se tem se, eu vou olhar se tem terceira do plural, com referência vaga, eu vou olhar se tem infinitivo. Não precisa anotar isso agora, que a gente vai ver isso depois, tá? Se não aceita pronominalização, ou é inexistente, ou é indeterminado, ou isso daqui, ó, está escrito na frase. Com inversão. O que é com inversão? Ele está invertido em relação ao verbo. Igual aqui, ó. O sujeito veio depois do verbo. Então, ele está invertido em relação ao verbo. Então, quando não aceita essa pronominalização, e isso daqui a gente só faz quando a gente não vê o sujeito de cara. Na dica 2, isso aqui vai ficar mais claro, que eu vou te explicar melhor como é que é essa identificação do sujeito, beleza? Mas eu vou te dar outros exemplos agora, só para você ter uma noção do que a gente está falando, e nós vamos fazer depois do intervalo mais um monte de frase até a análise sintática entrar na sua cabeça, porque a análise, não adianta o conceito, você tem que entender o que a gente está fazendo, tá? Então vamos lá para a dica 2. E aqui eu estou mapeando para vocês os casos que efetivamente mais aparecem e as dicotomias, né? Coisas que a gente acaba observando que está diferente na prova. Não tá bom não, tá? Tá não. Mexer tava ótimo. Então, estou pensando aqui nesses pares de frases, a minha primeira questão é procurar o quê? O sujeito. Então, quando eu falo assim, ó, busca-se solução para o caso. Quem busca, busca algo. Basicamente, eu estou pensando assim, ó, esse verbo é trânsito direto. O meu objetivo é buscar o sujeito, não é? Só que nesse caso especificamente, tem uma coisinha que dispara o meu coração. Qual que é a questão? O se. 3 coisas disparam o seu coração para sempre no português. Que, se e haver. E se não disparar na hora da prova, vai disparar na hora do gabarito. Vou ter certeza, tá? Não tem outra opção. Então, busca-se solução para o caso. O que acontece com aquele se? Eu vou ter que dar uma olhada, porque ele podia ser índice de indeterminação do sujeito ou partícula passivadora. Como o meu objetivo é olhar o sujeito, eu preciso categorizar esse se. E pior é que quem me dá isso é a transitividade do verbo. Quem busca, busca o quê? Algo. O verbo é transitivo direto. Como o verbo é transitivo direto, esse se aqui é partícula apassivadora. Qual que é a nossa regrinha? Se há PA, não há OD. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Então, busca-se solução para o caso, eu quero dizer que esse termo aqui é um sujeito. Solução para o caso é buscado, só que é um sujeito paciente. O núcleo é solução, um sujeito paciente, simples ainda, né, gente? Então, solução para o caso é buscado. Aí o menino olha para essa frase, quase morre, fala assim, Flávia, mas o verbo é transitivo direto e eu não estou encontrando o objeto direto.
Isso quer dizer que é uma construção o quê? Atípica do português. Por que é uma construção atípica do português? Porque mesmo o verbo sendo transitivo direto, ela não apresentará objeto direto. Porque o objeto direto estava na forma da voz ativa. Quando você passou para passiva, ele passou a desempenhar uma outra função sintática. Qual foi a outra função sintática que ele passou a desempenhar? Sujeito paciente. Então, busca-se solução para o caso. Solução para o caso é buscada. Não é isso que você está pensando aqui? O verbo é VTD, esse se é partícula passivadora, e solução para o caso é um caso de sujeito paciente. E nós vamos ter uma aula só de si, que também complementa isso daqui para ficar mais fácil ainda o seu entendimento, tá? Busca-se solução. Aí tirei o se, né? Busca solução para o caso. Como eu tirei o se, a minha análise é outra. Não é outra análise? Estou lá procurando. Quem busca? Ele. Ele busca. O sujeito está aqui, ó. O sujeito é simples desinencial. Não é isso que está acontecendo aqui? Então, sujeito como, gente? Simples desinencial. Quem busca, busca o quê? Algo. O que ele está buscando? Solução para o caso. Essa frase está na voz passiva sintética. Essa frase está na voz o quê? Ativa. Na voz ativa eu tenho um objeto direto associado ao verbo transitivo que? Direto. Quando eu passo para passiva, o que acontece, gente? O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Não é isso que acontece? Então eu tenho que ter uma noção de sujeito para acertar a análise sintática, não tenho? Por isso que a gente fala assim, é sempre muito importante o menino começar a análise sintática pensando nas possibilidades de sujeito, beleza? Havia alguém no local. Olhou para o verbo haver, o que aconteceu com o seu coração? Disparou. Bom, você sabe que todo haver não tem sujeito ou haver com valor existencial? Haver com valor existencial. Mas também não é só esse não, tá? Porque o haver que indica tempo decorrido também não apresenta sujeito. Então, em alguns sentidos, haver com valor existencial ou haver indicando tempo decorrido, o verbo haver é impessoal e não apresenta o quê? Sujeito. Então, aqui, ó. Havia alguém no local, não é no sentido de existir alguém no local. Então, nesse caso, é o verbo haver com valor o quê? Existencial. Como ele tem valor existencial, eu já sei que ele é um caso de oração sem sujeito. Então, eu já resolvi o problema do sujeito dessa frase. Ele está escrito? Não. Todo mundo consegue perceber? Ele está subentendido? Não. Como é que eu classifico esse sujeito? Sem sujeito. Então, no local eu sei o que é. Adjunto adverbial de lugar. Beleza? Tem alguma qualidade do alguém? Não. Alguma qualidade do sujeito que nem existe? Impossível, né, gente? O sujeito não existe, não tem como qualificar. O que eu estou fazendo? Classifiquei o sujeito, procurei os adjuntos adverbiais. Não foi isso que eu fiz? Observei se existiam predicativos. Tem algum predicativo aí? Não. Próxima coisa que eu posso fazer. Quarta coisa, faça a pergunta. Há alguém ou há alguma coisa? O verbo haver com valor existencial é até mais fácil porque a gente pode decorar que ele é sempre objeto que direto, ele é transitivo direto com objeto direto. É um caso clássico do português, tá? Então esse dá para decorar. Havia alguém no local, eu tenho um VTD com OD, porque aqui não está preposicionado. E esse verbo não pede preposição, não é isso? Porque o importante é você perceber que o verbo não pede. Por quê? Não estar preposicionado não garante que não é OD, porque pode ter um OD preposicionado. Lembram disso? Não existe isso? Então pode ser um caso de objeto direto preposicionado. Então não estar preposicionado não garante, ok? Bom, tô aqui, ó. Existia alguém no local. E aí, o que vai acontecer? Primeiro, tô olhando, tô vendo o sujeito? Depende, né? Depende do olhar. Mas vamos falar que não, tá? Dá para colocar um ele? Ele existia alguém no local? Não. Então, ó, você caiu nessa setinha aqui, ó. Voltando aqui no cantinho. Não foi possível o quê? Pronominalizar. O verbo existir faz sujeito inexistente? Não. Passa para outra. Ele faz sujeito indeterminado? Não. Mas como é que você tem tanta certeza? Vamos lá, ele tem sim?
Não. Ele está na terceira do plural? Não. Ele está no infinitivo? Não. Então não faz, porque só essas três possibilidades existem para sujeito o quê? Indeterminado. Então é não, não. Qual que é a única opção que sobra? Está escrito invertido na frase, você que não está vendo. Então, voltei para minha frase, existia alguém no local. Qual que é o sujeito? Alguém. No local, continuou sendo adjunto adverbial de o quê? Lugar. Então, alguém existia. Olha que interessante. Aqui, como o sujeito é inexistente, esse termo nunca vai poder ser o sujeito. Mas nessa frase de baixo, como o sujeito está aqui, não tem como esse termo ser objeto que direto. E por obviedade, esse verbo aqui também não pode ser transitivo direto. Porque para ele ser transitivo direto, eu tenho que ter objeto que direto. Está acontecendo aqui um objeto direto? Não. Então, qual que é a única chance para esse verbo? Intransitivo. Todo mundo consegue perceber isso? Então, é um verbo intransitivo. E aí você vai percebendo a importância que o sujeito tem nessa lógica, não é? Desceram vários cidadãos do prédio. Beleza. Começo analisando aqui. Eu vi o sujeito de cara? Talvez. Talvez dependa do olhar do menino, né? Eu vi. Olha o que acontece. Desceram vários cidadãos do prédio. Dá para pôr um eles? Então, esse eles aqui, ou ele, você está usando quando você não consegue visualizar o sujeito imediatamente. Vocês entenderam isso? E provavelmente isso acontece porque a frase começou com o quê? Verbo. Não é isso? E se tiver se, você usa esse mesmo procedimento? Não, porque se é uma coisa à parte, que tem que pensar nisso. Então, eles desceram vários cidadãos do prédio. Faz sentido? O sentido da frase não é nem o mesmo se eu pensar nisso, né? No sentido de alguém desceu. Então, não é isso. Desceram vários cidadãos no prédio. Bom, como não é isso, eu vou olhar. É inexistente? Não. É indeterminado pela terceira pessoa? Nesse caso, não. Porque quando é indeterminado, você consegue colocar um eles aqui, tá? O que acontece? Vários cidadãos, que é o nosso sujeito, desceram, verbo intransitivo. Onde que eles desceram? No prédio. Adjunto adverbial de lugar. Então, vários cidadãos desceram onde? No prédio. Encontraram vários cidadãos no prédio. É a mesma coisa? Não. Olha o que acontece. Quem encontraram? Agora eles praticaram a ação de encontrar. Encontraram no prédio, continuou sendo um adjunto adverbial de lugar. Quem encontra, encontra o quê? Alguém. Então, isso aqui é um verbo transitivo direto. E vários cidadãos, por consequência, é um objeto que direto. Claro que a análise sintática é sempre um conteúdo muito perigoso, porque as frases são muito parecidas. E às vezes o menino fala assim, mas é um detalhezinho que muda. Por exemplo, você tem que saber que o haver faz oração sem sujeito, mas o existir, mesmo sendo sinônimo dele, faz ou não faz? Não faz. Então a gente tem que ter essa noção clássica aqui. Bom, o que eu vou fazer na sua dica 2? Eu vou dar qual é a ordem que você analisa o quê? O sujeito. Não é a primeira coisa que é para você analisar? Então, analisa o sujeito. Como é que eu vou analisar esse sujeito? Flávio. Então, para analisar o sujeito, você vai observar as seguintes possibilidades. A primeira possibilidade é essa daqui, ó. Escrito visível. O que é escrito visível? Tá de fácil o quê? Identificação. Você olhou para a frase e conseguiu ver o sujeito. Isso não acontece em algumas questões, né? Pode estar até invertido e ser muito visível. Vamos supor, fomos ao evento, eu e José. Escrito visível. Dá para ver quem que é? Eu e José o quê?
fomos ao evento. O fato de estar invertido não garante que está difícil de ver, não, tá? Isso depende um pouquinho de maldade do aluno também. Então, aqui eu tenho um sujeito composto, ele está escrito e visível. Fomos, verbo intransitivo, ao evento vai ser um adjunto adverbial de lugar. Flávio, mas por que não é OI? Nem todo termo preposicionado é objeto que indireto. Nós vamos ver isso também. Vai estar na sua lista de dicas preciosas de análise o quê? Sintática, tá? Bom, aí eu tenho um sujeito escrito. Bom, escrito implícito após o verbo. Nesse caso, não há como o quê, gente? Pronominalizar. Você não consegue pronominalizar o verbo, tá? Então, ele está escrito e implícito após o verbo. É um sujeito mais fácil de ver ou um pouquinho mais difícil de ver? Um pouquinho mais difícil de ver. Aqui, ó, quando você faz assim, ocorreram alterações no projeto. Quando eu falo ocorreram alterações, o risco que o menino corre é de fazer assim, ó. Ocorreram o quê? Na hora que ele fala ocorreram o quê, eu já sei que ele está querendo que esse termo aqui seja objeto direto, mas não vai ser. Aí, como que eu estou vendo? Essa frase não está começando com verbo? Eu achei o sujeito facilmente nela? Não. Então, o que eu faço? Eu tento pronominalizar. Dá para colocar um eles? Eles ocorreram alterações no projeto? Não. Como eu não consigo colocar o eles, eu vou avaliar. Aí eu perguntei na minha cabeça assim, é indeterminado? Não. É inexistente? Não. Ô Flávio, mas eu não sei isso. Vou te explicar como é que você vai olhar. É indeterminado? É inexistente? Não. Está implícito no verbo? Igual isso aqui? Está implícito no verbo? Não. Então, só existe uma opção. Ele está escrito e implícito. Você que não está vendo. Qual vai ser o sujeito aqui? Alterações. Alterações, sujeito. Ocorreram, verbo intransitivo. Onde que elas ocorreram? No projeto. Adjunto adverbial. Então, alterações ocorreram no projeto. Então, eu estou avaliando ali. Então, a possibilidade do sujeito ser implícito após o verbo. Não há como pronominalizar e é um sujeito que está menos evidente, está menos fácil de localizar do que esse. Bom, aí eu tenho a possibilidade do sujeito ser inexistente. Inexistente são casos de decorar. Então, toda vez que eu pensar em sujeito inexistente, o menino realmente deveria ter o quê? Decorado. E nós vamos ver tudo sobre sujeito depois do intervalo também. Não precisa ficar preocupado que aqui é só uma dica para você nortear a sua análise sintática. Então, decorar. Quantos casos são de sujeito inexistente? Lembra da mãozinha? 5. Então, são 5 casos. Está desenhando a mãozinha só para você saber que está naquele escopo ali de 5 casos. Então, eu estou pensando lá assim, eu estou olhando se é haver com valor o quê? Existencial. Se haver e fazer, indicando o quê? Tempo decorrido. Se por acaso eu tenho um verbo indicando fenômeno natural, se for sentido figurado, não vale, né? Se eu tenho as expressões chega de, basta de, passa de, indicando encerramento. Chega de, basta de, passa de, indicando encerramento. E, por fim, se eu tenho o verbo ser indicando hora, data ou distância. Se não for nada disso, eu estou concluindo que o sujeito é o quê? Inexistente. Não é isso? Se não for nada disso, não, desculpa. Se for isso, você está concluindo que o sujeito é inexistente. Não é isso? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, choveu em vários lugares. Na hora que eu bati o olhinho na frase, eu pensei assim, se enquadra na categoria fenômeno que natural.
Então, como a primeira coisa que eu tenho que fazer é classificar o sujeito, isso aqui é um caso de oração sem sujeito. Quando eu escrevo que é oração sem sujeito, eu já classifiquei. Não é isso que eu estou fazendo? Bom, segunda coisa que eu faço é olhar os adjuntos adverbiais. Então, isso daqui é um adjunto adverbial de lugar. E como é que vai ser o choveu? Intransitivo. Choveu em vários lugares, choveu ali é um verbo como? Intransitivo. Em vários lugares é onde que choveu. Então, é mais ou menos como se eu seguisse um checklist para avaliar o meu sujeito, tá vendo? Bom, depois eu vou olhar se o sujeito é indeterminado. Sujeito indeterminado, existem somente 3 possibilidades. Terceira do plural sem referente, tipo, roubaram meu relógio. Quando é uma terceira do plural sem referente, é possível colocar o pronome o quê? Eles. É possível pôr, beleza? Bom, aí depois eu tenho terceira do singular, mas se, aí esse se é o índice de indeterminação do sujeito. Toda vez que tem terceira pessoa do singular mais o se é índice? Não. Depende do tipo do verbo. Pode VTD aqui ou não pode? Não pode. É VI, VTI ou VT, verbo de ligação. Só não pode ser VTD e nem o quê? VTDI. Não é isso aqui? Tá calor? Beleza? Então, verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Assim, ué? Tá morrendo de calor. Não? Posso deixar ela dormir de novo, não. Então, tem que ficar olhando para ela, ver como é que tá a temperatura. Tem muito calor, a gente fica sonolento. Muito frio também, pressão baixa. Então, não. Né? Eu vou ficar traumatizada. Eu gostei também. Também tô com calor. Na hora que ela fez assim, eu falei, ai, que bênção. Né? Eu já tão de ossos que eu tô na menopausa. Sem brincadeira, porque eu sinto um calor fora do normal. Aqui, mas essa luz também é muito quente. Mas, assim, eu não senti esse calor ano retrasado, não. Vai ficando mais perto dos 40, vai sentir mais calor, não tem jeito. E dormindo menos também, que é uma coisa que eu tenho percebido assustadoramente. Antes eu dormia super bem, hoje eu falo assim, gente, vou fazer 40 ano que vem, se Deus quiser. Pois é. Nossa senhora, vai me traumatizando, né? Não, diz que 40 é a idade da loba, é a melhor idade. Eu tô considerando isso como uma coisa positiva. Da loba. É. Diz que a mulher tá na sua plenitude aos 40. Tá? Tem isso sim, gente. Aqui o se só vai poder ser índice se a gente tiver verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de o quê? Ligação, não é isso? E a outra opção é se você tiver um infinitivo impessoal. O que é um infinitivo impessoal? Que não está conjugado, que não está flexionado, beleza? Bom, então eu tenho essas 3 possibilidades aí para eu categorizar o sujeito como que indeterminado. Lembrando que você vai ver isso depois no recreio mais detalhadamente, mas só te mostrando o efeito disso na análise sintática geral, tá? Tô lá te dando exemplo e coloca assim, ó. Imagina que eu tivesse essas frases aqui que elas são parecidas.
faltaram pessoas na reunião, encontraram pessoas na reunião. Na hora que eu olhei rapidinho, eu falei, faltaram o quê? Aí o que você me respondeu? Pessoas. Só que você não vai cair nesse golpe, porque você vai sair daqui viciado em olhar as coisas do jeito certinho. Encontraram o quê? Pessoas. Aí o menino falou assim, tudo igual para mim. Não é, principalmente para você. Você está assistindo a aula exatamente porque você quer perceber que não é a mesma coisa. Bom, eu olhei, não vi o sujeito de cara. Concorda comigo que não é um caso de sujeito escrito visível? Então eu vou para o segundo passo. Escrito implícito após o verbo. Para eu saber se ele está escrito implícito após o verbo, o que eu vou tentar? Pronominalizar. Eu vou tentar pronominalizar os dois. Eles. Eles faltaram pessoas na reunião. Dá para pôr isso? Não. Como não foi possível pronominalizar, eu já sei que esse sujeito está escrito após o verbo. Então, pessoas, sujeito, faltaram, verbo intransitivo, na reunião, adjunto adverbial de lugar. Pessoas faltaram. Tá vendo a transitividade? E o problema é que se você não fizer assim, você erra a transitividade. Você supõe que todo mundo aqui é VT, e erra, né? Eles encontraram pessoas na reunião. Vou aqui, classifico o adjunto. O sujeito já está classificado. Qual que é o sujeito? Isso aqui, ó. Eles. É um sujeito simples, desinencial. Ele está ali na frase, não tá? No caso desse eles em especial, a gente considera que ele é indeterminado pela terceira pessoa do plural. Por quê? Eu falo encontraram em sentido que amplo. Todo mundo consegue perceber? Desculpem. Então, no caso aqui, ele é indeterminado pela terceira do plural, que é isso aqui, ó. Que a gente vai trabalhar. Terceira do quê? Singular, não é isso? De cima. Terceira do plural sem referente. Quer dizer, é possível colocar o pronome eles, não é possível? Então, nesse caso aqui, ó. Eles encontraram pessoas na reunião. Flávia, toda vez que dá para colocar o eles é indeterminado? Não. Eu vou te explicar isso mais detalhadamente onde? Depois do recreio, tá? A questão aqui é outra. É você perceber assim, ó. Quando eu consigo colocar o eles ali, automaticamente eu sei que o meu sujeito está escrito ou não está escrito? Não está. Quer dizer que esse termo aqui não é sujeito, ele é outra coisa, né? Pode falar que é desinicial, mas assim, para classificar, você não vai poder falar isso não. Se pedisse assim, qual que é a classificação do eles aqui, ou do sujeito nessa frase? Ele é um sujeito indeterminado pela terceira do plural. Porque se você fica escrevendo desinicial, depois você pode errar lá, né? Isso. Esse que é o problema, né? Vamos dizer assim. Bom, encontraram pessoas na reunião. Então, aqui agora eu já posso perguntar, porque eu analisei assim, ó, já sei classificar o sujeito? Sim. Como é que ele é? Indeterminado. Já olhei os adjuntos adverbiais? Sim. Existe algum predicativo? Não. Vou colocar um vazio assim para entender. Agora eu posso fazer pergunta. Quem encontra o quê? Alguém. Então eu tenho um verbo transitivo direto e esse pessoas que está aparecendo aqui só pode ser o quê? Objeto direto. Todo mundo consegue perceber? Presenciou-se o acidente. Olha o que aconteceu. Nessas duas, o que apareceu? Se. Quando aparece o se, automaticamente eu tenho que ir para a transitividade, que foi a matéria que a gente estudou na aula o quê? Passada, não é isso? Então eu tenho que pensar em transitividade. Quem presencia, presencia algo. Então o verbo é transitivo direto. Quem presencia, presencia algo. Não tem como, gente. Tendo se, eu preciso olhar a transitividade, tá certo? Bom, vou ainda fazer mais uma coisa. Dá para colocar um ele aqui? Ele presenciou-se o acidente. Dá? Não. Dá para colocar aqui? Ele assistiu-se ao acidente. Dá ou não? Não também. Então, eu já sei que aqui é caso ou de PA ou de índice. Como o verbo é transitivo direto, esse sim só pode ser partícula apassivadora. Se há PA, não há o D. O objeto direto vira como sujeito paciente. Sujeito é paciente e simples. Presenciou-se o acidente, quer dizer que o acidente foi o quê? Presenciado.
Todo mundo consegue perceber? Parece igualzinha de baixo, mas não é. Olha o que acontece. Quem assiste, assiste a. O verbo aqui é transitivo indireto. Ao acidente, jamais na vida poderia ser sujeito. Por quê? Porque sujeito não pode ser o quê? Preposicionado. Mesmo que você fechasse os olhinhos e falasse assim, o acidente foi assistido, né? Tem jeito, gente? Não. Então, nesse caso aqui, ao acidente só pode ser objeto indireto porque sujeito não é preposicionado. Esse se não pode ser PA, porque partícula passivadora é só com verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. O que esse se vai ser? Índice de indeterminação do sujeito. A mim fala assim, nossa, é muita coisa. Calma, calma que você vai sair daqui sabendo. A gente vai compartimentar tudo até uma hora que você vai falar assim, nossa, entendi, enjoei. E vai ficar certo na sua cabeça. Porque realmente são muitas coisinhas. Mas aqui é a melhor forma de eu te mostrando devagarinho, com frases pequenas, até a gente chegar nas frases grandonas, tá? Bom, então você entendeu o seguinte. Na hora de analisar o sujeito, eu estou percorrendo um caminho, não é um caminho? Para poder fazer a análise de maneira o quê? Adequada, tá? Eu estou eliminando se existe a possibilidade do sujeito ser inexistente, se existe a possibilidade de ele ser indeterminado, até a possibilidade, por exemplo, de pronominalizar ou não, não é isso? Aqui foi possível o quê? Pronominalizar, beleza? Todo mundo conseguiu ter uma noção mínima do que a gente fez? E por que eu estou fazendo isso? Para não supor que qualquer situação eu vou ter verbo transitivo direto com objeto direto. Ou para não supor, por exemplo, aqui, ó, que nos dois casos o se é o quê? PA, ou nos dois casos ele é índice. Na verdade, eu tenho situações diferentes. Deixa eu agregar mais uma possibilidade aqui para você, que a vida é feita de muitas possibilidades, né? Então, imagina que eu tivesse assim, ó, lembrou-se do acidente. Parecida, né? Presenciou-se, assistiu, lembrou-se. Bom, o que acontece aqui? Como é que é a sua regra lá? Vamos analisar de novo. Está escrito visível? Não. Qual que é a outra coisa? Escrito implícito que não há como que pronominalizar. Então, a segunda coisa que você tenta, não achou o sujeito saltitante. O que é para você tentar? Pronominalizar. Vocês estão percebendo que é isso? Dá para colocar um ele aqui? Vê primeiro. Ele lembrou-se do acidente. Dá ou não? Dá. Ah, então quer dizer que esse sujeito não é indeterminado. Beleza? Olha o que acontece. Ele aqui é um sujeito simples, demencial. Quem se lembra de alguma coisa. Esse se que está aqui não é nem PA e nem é índice. Esse se é parte integrante do verbo. Quer dizer que a gente tem um verbo como pronominal. Então, ainda pode aparecer um se que o sujeito não vai ser nem determinado e nem paciente. Pode ou não pode? Pode. Porque se você seguir aquela ordem ali, a segunda coisa que você faz é tentar o quê? Pronominalizar. Você não ia errar, era só seguir a ordem. Não era só seguir as instruções ali? Deixa eu melhorar o seu quadrinho aqui, então. Quando você volta aqui no indeterminado, ó, terceiro do plural sem referente, você consegue colocar o eles ou não? Consegue. E quando é terceira pessoa do singular mais o se, índice de indeterminação do sujeito, você consegue colocar o ele ou não? Não consegue. Porque se você conseguir colocar o ele, quer dizer que o sujeito não é o quê? Indeterminado. Porque uma das condições para que o sujeito seja indeterminado, nesse caso aqui, é não estar escrito nem subentendido. Se você conseguiu colocar o ele, quer dizer que ele está como? Subentendido. Todo mundo entende? Então, nessa situação, não pode colocar o ele. Ah, mas nessa pode. É porque são casos o quê? Diferentes. Todo mundo percebe que são casos diferentes? Aqui está no plural e aqui está como? No singular. Deixa eu te provar que no plural é vago e impreciso mesmo quando você coloca o eles, tá? Eu falo assim, roubaram meu relógio. Pode ter sido um ladrão só? Pode. Bateram no meu carro. Pode ter sido, a gente espera até que tenha sido uma pessoa só. Imagina 5 carros batendo no seu carro, não vai ter graça.
Bateram no meu carro. Não vai ter graça nenhuma, nem carro. Bateram no meu carro. Então, quando você fala bateram, você está usando a terceira pessoa do plural para se referir de modo vago e impreciso. Não é porque foi mais de uma pessoa, é porque você não sabe quem foi. Estupraram a moça. Não é porque foi um conjunto. Apesar que tá na moda isso, né? Que é um horror, mas vamos combinar que devia ter uma pena mais, como é que eu posso dizer, severa para estupros coletivos. Agora, pensar que a gente está entrando numa época que favorece isso, feriados e tal, favorece esse tipo de coisa, bebida, tem que ficar muito esperto, gente. Verdadeiramente falando, integridade física é uma coisa que se prioriza, tá? Beber pouco, olho aberto. Porque são coisas que a gente, sem querer, está muito mais exposto. Então, tem que ter uma certa consciência, porque, infelizmente, os outros estão mal demais. Gente, o mundo está horrível. Outro dia o moço não foi lá na casa da mulher e espancou a mulher toda. Então, isso aqui é rotineiro. A gente só vê um pedaço. A gente tem pai e mãe jogando filho pela janela. Outro enterrando. Isso aí aconteceu recentemente. Uma médica e um médico, pais de um menino, enterraram o menino. Menino de 6 anos, 7 anos. Isso foi no sul do Brasil. Então, quando a gente para pensar nessas coisas, a gente percebe que as pessoas são muito más. Então, cuidado com a integridade física de vocês, principalmente feriados. Assim. Bom, quando você fala estupraram a moça, você coloca uma terceira pessoa do plural, mas sem necessariamente essa conexão de mais de uma o quê? Pessoa. Todo mundo entende que pode ter sido uma pessoa só, mas você usa a terceira porque você não sabe quem o quê? Quem cometeu aquilo ali. Todo mundo consegue ter essa noção? Beleza. E o infinitivo impessoal é um caso que a gente vai ver depois que ele não se confunde com outros, tá? Bom, conseguiram ter o mínimo de noção que é preciso primeiro analisar o quê? O sujeito. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. Inicia a análise sintática. Por onde? Pelo sujeito, beleza? Segunda coisa que a gente faz, que vai ser a sua dica 3. Qual que é a próxima coisa que você procura? Adjuntos adverbiais. Por que você procura adjuntos adverbiais? Eu já te adianto, para não confundir com objetos o quê? Indiretos. Mas é com indireto. Porque a gente vê a preposição e fica querendo colocar que o negócio é objeto indireto. Porque os adjuntos adverbiais, eles podem ser preposicionados e a gente acaba ignorando isso. Bom, então estou na sua dica 3. Após Então, após classificar o sujeito, identifique os adjuntos adverbiais. Isso evitará que você os confunda com objetos indiretos. O mais importante é isso. Por que você confunde adjuntos adverbiais com objetos indiretos? Os adjuntos adverbiais, eles exprimem o quê, gente? Circunstâncias. Podem ser preposicionados ou não? Podem. Então, adjuntos adverbiais exprimem circunstâncias e podem ser o quê? Preposicionados. O que mais que eu sei aqui sobre os adjuntos adverbiais? Eu posso colocar as principais circunstâncias. Tempo, lugar, negação, afirmação, finalidade, causa, intensidade, modo. São as principais circunstâncias. Já os objetos
indiretos respondem às perguntas algo ou o que, gente? Ou alguém. Então, respondem às perguntas algo ou alguém. Eles são preposicionados? São preposicionados, mas a preposição pode estar o quê? Implícita. A gente tem que sempre pensar assim, ó, eles são preposicionados. Então, eles são preposicionados, mas a preposição pode estar o quê? Implícita. Então, respondem as perguntas algo ou alguém, são preposicionados, mas a preposição pode aparecer implícita. Bom, qual que é o meu problema? Vamos supor que eu tivesse uma frase assim, ó, voltaram de Roma ontem. Primeira coisa, eu me preocupo com o sujeito. Quem voltaram? Eles. Eu já sei que quando eu consigo colocar esse eles, eu devo classificar o meu sujeito como indeterminado. Mas só de eu colocar o eles ali, eu já resolvi o problema, né? Então, eles voltaram de Roma. Se eu começo do verbo, igual vocês têm mania, vocês fazem assim, ó. Quem volta, volta de. Aí, na hora que você faz quem volta, volta de, você circula o de, põe um glitter, né? E aí, a próxima coisa que você faz é colocar o objeto que indireto. Aí, por isso que eu estou te explicando. De Roma, né? De onde que eles voltaram? A circunstância que é de lugar. Então, se eu tiver perguntinhas do tipo onde, quando, como, por quê, na verdade, eu vou atender às necessidades de um adjunto que adverbial. Então, de Roma, adjunto adverbial de lugar. E ontem, né? Quando? Adjunto adverbial de tempo. Bom, se o verbo está acompanhado apenas por adjuntos adverbiais, só existe uma possibilidade para ele, ser um verbo como intransitivo. Então, se um verbo está acompanhado somente de adjuntos adverbiais, qual que é a transitividade que eu vou atribuir a esse verbo? Verbo intransitivo. Todo verbo intransitivo tem que ter adjuntos adverbiais? Não. Pode ter predicativo, verbo intransitivo? Pode. Voltaram de Roma ontem ansiosos. E 2 vezes S para ficar bem bonito, vamos pôr grande. Voltaram de Roma ontem ansiosos. Ia ser um predicativo do sujeito, não é? Não ia ser? Flávia, eu achei que era o modo e eu morri. Por que eu morri? Porque ansiosos não está no plural. Quando é um adjunto adverbial de modo, a palavra fica como? Invariável. Não tem isso mesmo? Não é? Então, isso aqui é um predicativo. Então, um verbo intransitivo, ele pode vir acompanhado de predicativo, de adjunto adverbial, só que ele não tem que vir, né? Esses termos não são obrigatórios nele. Necessitavam de apoio. Quem que necessitavam? Eles. Sujeito qual vai ser? Indeterminado pela terceira pessoa do plural. Quem necessita, necessita de. Aí eu fui olhar, de apoio a lugar? Não. Realmente quem necessita, necessita o quê? De algo. Tá vendo o que acontece? Não é de algo? Então, nesse caso aqui, de apoio vai ser o quê, gente? Objeto indireto. E necessitavam vai ser um verbo transitivo como indireto. O problema é a gente olhar muito rápido para essas frases e acabar tomando como regra que a preposição conduz ao objeto indireto. Não é verdade. Nem todo termo preposicionado será objeto que indireto. Todo mundo entende isso?
Não é porque tem preposição que tem que ser objeto que indireto, não. Depende da frase. Se ele exprimir uma circunstância, não será objeto. Será adjunto que adverbial. Vamos pegar um verbo super caidor em prova. Ó, vamos pegar esse aqui. Ó. Chegaram... Chegaram ao evento naquele momento e eu falo assim, ó, chegaram a uma conclusão naquele momento. É igualzinho. Sujeito, não está fácil de identificar, eu começo pronominalizando. Dá para colocar um eles? Dá. Isso me indica que o sujeito é indeterminado pela terceira pessoa do plural. Todo mundo consegue entender? Então, chegaram ao evento. A próxima coisa que eu avalio são os adjuntos adverbiais. Ao evento, não é onde ele chegou? Então, isso é um adjunto adverbial de lugar. Naquele momento, não é quando que ele chegou? Adjunto adverbial de tempo. Aí, aqui embaixo. Aqui eu comi o naquele, né? Aí eu falo assim, chegaram a uma conclusão naquele momento. O que vai ser o naquele momento? Adjunto adverbial de tempo. Mesma coisa. A uma conclusão é adjunto adverbial? Não. Quem chega, chega a algo ou chega o quê? A alguém. Chegaram ao diretor da empresa. Não pode ser, gente? Né? Então, chegaram a uma conclusão. Isso é objeto que indireto. Bom, diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. Vocês estão conseguindo perceber que é diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és? Então, olha aqui, ó. Chegaram ao evento, esse verbo é intransitivo. Chegaram a uma conclusão, esse verbo é transitivo como indireto. Não é isso que está acontecendo? Não é essa coisa que a gente analisa? Então, ó, primeiro você analisou os sujeitos, depois você analisou os adjuntos, o quê? Adverbiais. Agora você tem que dar uma analisada nos predicativos. Os predicativos, você tem duas dúvidas frequentes. A mais comum é você confundir um predicativo com um adjunto adverbial de modo. E a segunda dúvida que às vezes acontece é você confundir um predicativo com objeto que indireto, tá? Então, Flávia, não confunde. Confunde. Aqui, ó. Depois de analisar o sujeito e de isolar os adjuntos, o quê? Adverbiais. Identifique os predicativos. Tanto do sujeito quanto de quê, gente? Do objeto. Porque predicativo não é sempre característica do sujeito. Pode ser também um predicativo do o quê? Objeto, tá? Imagina que você tivesse assim, ó, um verbo que supercai esse daqui.
Eu penso assim, ó, chamaram o governo de corrupto. Como é que eu vou fazer o sujeito? Quem chamaram? Eles. Ah, quando eu coloco eles, eu já sei que o sujeito é indeterminado pela terceira pessoa do plural, beleza? Chamaram o governo de corrupto. Na sua cabeça, olha o que você ia fazer. Você ia falar assim, quem chama, chama alguém de alguma coisa. Você está mais condicionado a fazer esse tipo de pergunta. Aí na hora que você faz, quem chama, chama alguém de alguma coisa, a chance maior era de você colocar o quê aqui? Aí, ó, você ia fazer provavelmente isso aqui, ó, VTDI, aí você ia colocar OD e você ia colocar OI. E errar aqui, com certeza, tá? E errar aqui também, porque esse verbo não é isso não, beleza? Então, olha o que a gente tem que fazer. Primeira coisa, fiquei o sujeito? Como é que ele é? Indeterminado pela terceira do plural. Tem algum adjunto? Tá falando onde, quando, por quê, pra quê? Tem ou não? Não. Então, a próxima coisa que eu olhei é adjuntos adverbiais. Tem alguma qualidade? Tem alguma qualidade do eles? Não. Tem alguma qualidade do governo? Qualidade, característica, estado? Tem. É isso aqui, ó, de corrupto, está qualificando o governo. Quem que é corrupto? O governo. Todo mundo consegue entender? Então, este termo aqui, como ele está ligado ao governo, ele é predicativo do objeto. Aqui, ó, eu fiz o predicativo primeiro. Eu só ia poder perguntar para o verbo depois que eu excluí o quê? Os predicativos. Lembram lá da nossa ordem? Nossa ordem é, primeiro você avalia o sujeito, depois você vai no adjunto adverbial, depois você vai no predicativo e só depois você está liberado para fazer o quê? Pergunta. Se você seguir isso aqui, você não erra a análise sintática. O problema é que vocês começam bem. Aí daí 2 meses o menino quer fazer de cabeça. Aí de cabeça erra. Até eu erro. De vez em quando eu vou fazer umas questões que eu falo assim, já sei o que eu errei. Eu fiz igual aluno, comi o si, né? Não vi que era verbo haver, porque a gente acaba fazendo de uma maneira mais simplista e erra, tá? Bom, parecidíssima, não é? Porque tem dia aqui, o governo aqui. Informaram. Quem informaram? Eles. Ah, classifiquei o sujeito. Tem algum adjunto adverbial? Tá falando onde, quando, por quê? Sim ou não? Não. O fato é qualidade do governo agora? Não. É qualidade do eles? Não. Então, ó, não tem adjuntos e também não tem o quê? Predicativos. Porque esse termo não qualifica o outro. Aqui qualificava. Todo mundo tá entendendo essa lógica? Então, ó, fiz os 3 primeiros passos. Agora, o que me resta fazer? Pergunta, agora você pode perguntar. Inclusive, eu já sei que se sobraram 2 sintagmas, 2 termos, eu vou ter 2 o quê? Objetos. Então, quem informa, informa algo, alguém, ou no caso aqui, informa alguém, OD, de algo, OI. Então, eu estou informando alguém de algo. Tá vendo que os 2 completam o verbo. E aí, chegando na sua prova, vem de uma forma difícil, porque vem assim, de corrupto é um dos complementos do verbo chamar. Aí o menino lendo, quem chama, chama alguém de alguma coisa. É um dos complementos do verbo chamar. É ou não? Não. Até porque o verbo chamar só tem o quê? Um complemento, que é esse objeto direto aqui. Agora, do fato é um dos complementos do verbo informar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não é isso? Porque quem informa, informa algo, a alguém ou informa alguém de algo. Beleza? Então tem que ficar muito esperto. Aqui, ó, seguir os procedimentos, ó. Olhei o sujeito, adjunto adverbial, predicativo, e agora eu posso fazer pergunta. Pergunta é a última coisa que você faz. Ele agiu rápido na ocasião. Qual é o sujeito? Ele. Nesse caso, o sujeito estava explícito. Veio fácil, de fácil identificação, explícito. Próximo passo, adjuntos adverbiais. Na ocasião, eu sei que é quando ele o quê? Agiu. Adjunto adverbial de tempo. E rápido, o que é isso nisso aqui? Ele agiu rápido, ela agiu rápida? Não, seria ela agiu o quê? Rápido. No sentido de agiu rapidamente. Então, esse rápido é o modo como ele agiu. Então, isso é um adjunto adverbial de modo. E é invariável. Todo mundo conseguiu perceber? Ele agiu rápido, ela agiu rápido do mesmo jeito. Então, agir ali é um verbo como? Intransitivo. Todo mundo percebe? Por que ele é um verbo intransitivo? Porque ele está acompanhado apenas de adjuntos adverbiais.
Se um verbo vier acompanhado apenas de adjuntos adverbiais, ele, por excelência, será intransitivo, não será? Mas todo verbo intransitivo tem que ter adjunto adverbial? Não. O governo parecia nervoso na ocasião. E aí? Sujeito, o governo, tá explícito, né? Bom, na ocasião eu sei que é quando? Adjunto adverbial de tempo. Bom, se fosse a governadora, ela pareceria como? Nervosa. Não varia? Ah, então esse termo que varia não é modo, porque o modo não vai variar. Quando for um advérbio de modo, eu não tenho essa flexão. Esse termo que varia é um predicativo do sujeito, que está dando qualidade para quem? Para o governo. E esse parecia aqui é como? Ele está na lista, naquela lista ser, estar, permanecer que a gente viu na aula passada? Está na lista ou não? Tá. Para ele ser de ligação, ele tem que estar na lista e ter predicativo. Tem os dois? Tem. Está na lista e tem predicativo. Nesse caso, você é um verbo de ligação. O negócio é a gente sempre olhar todas as questõezinhas. Tem adjunto? Aí depois você faz, ó. Isso aqui, taranã, taranã, não é? Não. Flávia, todos os adjuntos adverbiais são invariáveis? Vamos voltar lá na nossa aula de morfologia. Os advérbios são invariáveis. E as locuções adverbiais são o quê? Variáveis. Então, se tiver mais palavra, não é isso? Se tiver para quando ele vem representado por uma palavra só, igual rápido aqui, para ele ter uma função adverbial, ele tem que ser invariável, beleza? Mas se tivesse assim, ó, o governo parecia nervoso naquelas ocasiões, teria problema? Não, porque naquelas ocasiões é uma locução adverbial com função de adjunto adverbial de tempo. Isso é classe, isso é função, correto? Mas são correspondentes, não são correspondentes? Não é, gente? Então, depois de analisar o sujeito e de isolar os adjuntos adverbiais, identifique os predicativos do sujeito e do objeto para você errar, para você evitar errar isso aqui. Só pode fazer pergunta depois de quê, gente? Depois de seguir isso tudo, não é isso? Então, é a última coisa que você está fazendo. Então, eu só posso fazer perguntas do tipo algo ou alguém depois que eu eliminei sujeito, adjunto adverbial e o quê? Predicativos. Senão, automaticamente, você vai responder coisa errada, tá? Oi. Ah, vai ter sujeitos. Sim, te dou vários. Vamos fazendo esse exemplo já na regra 5, tá? Então, olha o que acontece. Estou na minha regrinha 5. A minha regrinha 5 está falando assim, ó. Faça perguntas ao verbo. Essas perguntas, basicamente, são aquelas que a gente usa para transitividade. Algo ou alguém. Apenas depois de excluir só Então, faça perguntas ao verbo apenas depois de excluir ou classificar sujeitos, adjuntos, adverbiais e predicativos, né? Porque às vezes você pode excluir falando que não tinha, né? Não pode não ter na frase?
Então, vamos pensar assim, ó. Houveram-na por louca naquela ocasião. Primeira coisa, é haver, disparou seu coração. Mas ele tá com valor de existir? Não, tá com valor de o quê? Consideraram, não é isso? Tomaram-na por louca, não é? Então, quem que é o sujeito aqui? Eles. Se o sujeito é eles, eu vou falar que é um sujeito como indeterminado pela terceira pessoa do plural. Houveram-na por louca. Eles consideraram na louca, não é isso? Bom, primeira coisa que eu olho, sujeito. Chavinha aqui. Segunda coisa, alguma adjunta adverbial? Onde, quando, o que você tem? Adjunto adverbial de tempo. Pronto. Tem mais algum? Não. Agora eu estou olhando se existe alguma qualidade, característica ou estado. Só que eu tenho que olhar tanto do sujeito quanto do objeto. Quem que é louca? Não é esse ela aqui? Não é esse na? Então eu estou vendo que esse louca é qualidade para isso. Não é qualidade? Não é, gente? Não é uma qualidade boa, não, mas é qualidade, né? A característica aqui. Esse termo, então, que está aqui, eu tenho que chamar de predicativo do objeto. Eu só pus esse por aqui exatamente porque às vezes o menino olha o por, circula e quer colocar que é objeto que indireto. Mas isso é qualidade disso, não tem como ser objeto. Todo mundo está entendendo? Por isso que eu tenho que olhar os objetos primeiro. Bom, agora eu olhei predicativo. Sobraram quantas palavras? O verbo mais um coleguinha, mais um sintagma, beleza? Um complemento. Agora, o que eu posso fazer para esse verbo? Pergunta. Há alguém ou há alguma coisa? O que é que há? Alguém, não é isso? O na aqui é como se fosse ela, Joana, Josefina. Então, houveram, verbo transitivo direto, na objeto direto. Então, houveram-na por louca naquela ocasião. E isso é muito importante, porque, por exemplo, se eu te perguntar assim, como é que é o predicado dessa frase, que é o que a gente vai ver depois do recreio. O predicado depende de você ter acertado isso aqui. Então, essa frase, ela tem um predicado verbo nominal. Mas eu sei que é verbo nominal porque ela tem predicativo e não tem verbo de ligação. Eu precisava ter acertado a análise sintática todinha para fazer uma questão de predicado. Entendeu? Então, houveram-na por louca, o na é o objeto direto, por louca, predicativo do objeto, e naquela ocasião, adjunta adverbial. Estão vendo que eu segui a sequência que eu tinha que fazer? Morreu de fome aos 20 anos em uma praça pública. Quem morreu? Ele. O sujeito aqui não é indeterminado, né, gente? Por quê? Indeterminado é só quando você tem a terceira do plural. Aqui a gente está com a terceira. Então, ele. Olhei o sujeito, agora eu vou olhar adjuntos adverbiais. Palavras ou expressões que exprimam circunstância. O que eu tenho de circunstância aqui? De fome não é a causa? Não é, gente? Só que o menino não tomar cuidado, ele fala assim, quem morre, morre depressa, né? Grifou o de lá, tá achando que é o i. Então, esse é um adjunto adverbial de causa. Aos 20 anos, tem preposição, mas é quando? Adjunto adverbial, mais ou menos de tempo, né? Quer dizer que ele morreu jovem. Em uma praça pública, adjunto adverbial de quê? De lugar. Ou seja, eu só tenho adjuntos o quê? Adverbiais. Tá, vou fazer pergunta? Não, a gente só faz pergunta quando sobra pelo menos um complemento para quem? Para o verbo, não é isso? Faz sentido fazer pergunta aqui? Não. Então, como é que é esse verbo, gente? Intransitivo. Porque os verbos intransitivos, conforme a gente viu na aula passada, não apresentam OD nem OI, mas podem apresentar adjuntos adverbiais e podem apresentar predicativo. Pode ou não pode? Pode. Ah, eu achei que predicativo era só de verbo de ligação. Olha o predicativo aqui com o verbo transitivo que direto. É só com verbo de ligação? Não, né, gente? Tem nada a ver. Beleza? Então, conseguiram pensar até aqui? Agora vamos continuar mais coisas que são altamente importantes para nós. Vamos lá. Oi? Aqui de causa. Ela falou C, eu tô assim, C. Letra C. Então, adjunto adverbial de causa, depois de tempo, depois de lugar. Para fazer a análise sintática, por isso que o negócio chama análise, né, gente? A parte de morfologia você decora. A parte de análise sintática você tem que pensar.
Não tem jeito, né? Aí o menino precisa ter um raciocínio. E o que a gente está fazendo aqui é desenhando esse raciocínio, tá? Bom, estou na 6 aqui. Imagina o seguinte, nem todo termo preposicionado Então, nem todo termo preposicionado será objeto que indireto. Você não ficar pensando isso. Ah, só porque tem preposição quer dizer que é objeto indireto? Sim ou não? Não, né? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Só para você ter algumas possibilidades. Vamos começar com a de baixo. Aspirava ao Congresso. Quem aspira, aspira a. Quem aspirava? Deve ser um ele ou eu, não é isso? Faz direitinho. Começa sempre pelo quê? Sujeito. Ao Congresso, ao sucesso é lugar? Tempo, modo? Não, né? Então, fiz o sujeito. Não existem adjuntos. Tem alguma qualidade? Sucesso pode ser qualidade dele? Não. Então, eu não tenho o quê? Predicativos. Concordam comigo? Não tenho predicativo. Vocês estão vendo que eu tenho todo o métodozinho, né? Eu vou fazer um Vzinho quando tem e um símbolo de vazio quando o negócio não o quê? Existe. Porque aí seu raciocínio vai ficando sempre prontinho. Tem que ter 3 desses aqui. Até você chegar ao quê? Na tal da pergunta. Bom, então, 3, posso perguntar. Sobrou o verbo e mais alguma coisa. Só de sobrar o verbo mais alguma coisa, eu já sei que isso é VT. Não é isso? Eu vou fazer uma pergunta sabendo assim, é o verbo mais alguma coisa. Ah, mas podia ser verbo de ligação. Não podia, porque quando é de ligação, o predicativo vai estar antes. Tá vendo? Então, não podia. Isso aqui foi pensado com... Tem 20 anos que eu fico pensando nesse método. Tá? Literal, 19. Então, aqui, ó. Verbo transitivo direto. Direto não, desculpa. Verbo transitivo. Aí eu tô assim, ó. Quem aspira, aspira a. Agora não tem a preposição? Então, é um verbo transitivo que? Indireto. E ao sucesso aqui vai ser objeto como? Indireto. Então, ele aspirava ao sucesso. Tá vendo? Agora eu posso fazer pergunta, não vai dar errado. Porque, na verdade, eu não tô com... Foram ao Congresso. Quem foram? Eles. Terceira pessoa do plural, eu classifico o meu sujeito como sujeito indeterminado pela terceira do plural. Bom, resolvi o problema do sujeito. Tem alguma adjunta adverbial? Onde, quando, por quê, para quê? Ao Congresso, né? Onde que eles foram? Quando eu submeto essa pergunta, eu já não corro mais risco de errar. Adjunta adverbial de lugar. Pronto. Tem algum predicativo? Não, porque só sobrou, inclusive, quem? O verbo. Então, bolinha cortada. Tem jeito de eu fazer pergunta? Não, porque só faz sentido fazer perguntas se sobrar o verbo mais alguém. Não é isso? Bom, e aí, como é que é esse verbo? Intransitivo. Tinha... Aqui eu fiz uma maldadezinha, tá? O que acontece? Quem tinha? Ele. Beleza. O que acontece? Esse do futuro, ele está dentro desse termo aqui, ó, que a gente chama de sintagma. Quem tem algo. O que eu tenho? Medo do futuro. Tá vendo? Eu tenho isso tudo aqui. Só que lá na prova, de sacanagem, para aparecer um objeto indireto, eu vou grifar só esse pedacinho aqui, ó, do futuro. E aí você vai falar assim, quem tem medo de. Aí você fala assim, quem tem medo de, vai até circular o de. E vai falar, ó aí. E eu vou ficar pensando assim, gente, medo é verbo, por acaso? Eu medeio, tu medeias, ele medeia? Não, né? Então,
Medo não é verbo. Eu falo, mas pode ser do mediar. Morri também, né, gente? Eu medeio é do mediar, mas do medo não tem jeito. Então, ou seja, medo é um substantivo. Esse termo aqui nunca poderia ser objeto, porque ele não completa o quê? Verbo. O que aconteceu aqui? Eu tenho um nome e esse termo que está aqui é um complemento nominal. O complemento nominal, ele é um termo interno. O que quer dizer isso? Ele faz parte de um sintagma maior, tá? Então, você tem os termos da frase e os sintagmas. Os termos, eles podem estar dentro de outro, tá vendo? E os sintagmas são esses termos grandões aqui, que são unidades de sentido. Mas eu vou te explicar isso melhor, a gente vai ver isso melhor. Bom, então, o que eu tenho aqui é o seguinte. Sujeito, achei. Tem algum adjunto? Tem algum adjunto? Onde, quando, por quê, para quê? Tem? Não. Tá falando se o futuro é bonito ou é feio? Não. Pode colocar bolinha que não tem, né? Tá falando se o futuro é feio ou é bonito? Não. Tá falando se o medo é feio ou é bonito? Não. Tem um ele aqui, tá qualificando o medo é qualidade do ele? Não. Então, eu não tenho qualidade nem do objeto e nem o quê? Do sujeito. Bom, sobraram dois termos, o verbo mais esse aqui grandão. Isso aqui é o sintagma. Quem tem o quê? Algo. Verbo transitivo direto. O que eu tenho? Medo do futuro. Você tem isso tudo. Blusa rosa, por exemplo. Ou seja, aquilo ali é um todo semântico. E dentro desse todo semântico é que eu tenho um tal de complemento nominal que a gente ainda vai estudar. Pode ficar tranquilo, tá? Mas só para você ter uma noção que a gente pode fazer pegadinha de todas as formas. Quando eu falo que nem todo termo preposicionado será objeto, eu tenho a possibilidade de ser complemento, de ser adjunto e de ser objeto. Eu tenho várias chances. São só essas três ou outras também? Outras. Inclusive de ser um objeto direto que preposicionado. Não pode ser? Então tem várias chances. Eu vou te mostrar tudo isso. Até aqui tudo bem? Então nem todo termo preposicionado será o quê? Objeto indireto. 7. Ser, estar, permanecer, continuar. Você sabe a lista, não sabe? São os 10 verbos de o quê? Ligação, né? Ainda brinquei com vocês, falei assim, a gente pode pensar que é um CEP, não é isso? Aí depois, em vez da FCC, você lembra que era uma F o quê? Era uma FCT, uma FCC falsificada. Não é isso, gente? Aqui, ó, ficar, continuar e o quê? Tornar, beleza? Aí depois você tem viver, andar e virar. Não é isso? Claro. Então, não são esses aqui? Você vai lembrando. É sempre falsificado, falsificada e um VAV. Em vez de viva, você lembra que é VAV. Você lembra que é tudo falsificado. Não é viva, não é FCC e não é CEP de verdade. Tudo falsificado. Então, um CEP de mentira, um FCC de mentira e um viva mais ou menos que é VAV. Não é isso aqui? Ser, estar, não é isso? Parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, viver, andar e virar. Lembram disso da aula passada? A aula passada não está lembrando, né? Então, esses verbos, o que é o mais importante? São sempre de ligação ou não são? Não. Não são sempre. Aí o pessoal fala assim, mas para que eu tenho que decorar? Porque para ser de ligação, ele tem que estar na lista. Você tem que saber a lista. Mas você tem que entender que eles só são de ligação se eles tiverem o quê? Predicativo do sujeito. Então, não são sempre verbos de ligação. Então, eles não são sempre verbos de ligação. Só funcionam como verbos de ligação se vierem seguidos de quê? Se vierem seguidos de predicativo do sujeito. Então, só funcionam como verbos de ligação se eles vierem seguidos de predicativo do sujeito. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, permaneceu,
em casa naquele dia. Aí eu fiz permaneceu triste naquele dia. Sujeito, quem que vai ser? Ele. Sujeito simples, desinicial. Ele. Primeira coisa que eu olhei, o sujeito. Ele. Beleza? Aí depois eu tenho lá assim, em casa. O que vai acontecer com em casa? Não é onde? Então, adjunto adverbial de lugar. Naquele dia, o que vai ser? Adjunto adverbial de tempo. Beleza. Tem alguma qualidade da casa? Não. Tem alguma qualidade do dia? Não. Todo mundo consegue perceber? Então, não tem qualidade da casa e nem qualidade de quê? Do dia. Fiz meus 3 aqui, beleza. Que pergunta que eu vou fazer para esse verbo, gente? Só sobrou o verbo. Se o verbo está acompanhado apenas por adjuntos adverbiais, ele só pode ser verbo como? Intransitivo. Tem outra opção para ele? Mas Flávia, permaneceu, está na lista. Ok, mas o fato de estar na lista por si só não faz ser verbo de o quê? Ligação. Ou seja, ele só vai ser verbo de ligação se ele vier seguido de o quê? Predicativo, beleza? Então, o fato só de ser da lista não garante nada. Então, esse verbo aqui é um verbo como? Intransitivo. Permaneceu triste naquele dia. E aí, o que está acontecendo? Sujeito, ele, do mesmo jeito. Siga o processo. Sujeito, ok. Adjuntos adverbiais. Ah, Flávia, eu achei que triste era. Não, né, gente? Por que triste não é? Se fosse eles permaneceram tristes, não varia? Então, não é. Adjunto. E esse daqui, tem alguma qualidade, característica ou estado? Tem. Isso dá qualidade para o ele. Tanto que varia. Ele triste, eles o quê? Tristes. Então, esse termo aqui é um predicativo do sujeito, beleza? Se esse termo é um predicativo do sujeito, ó, cumpri minha jornada. Agora eu posso perguntar. Que pergunta que eu vou fazer? Nenhuma também, porque não sobrou nenhum termo. Concorda comigo? Isso acontece porque quando o verbo é intransitivo ou de ligação, não sobra objeto. Concordam que não sobra? Né? Não tem como sobrar, porque tanto verbos intransitivos quanto verbos de ligação não apresentam objeto jamais, nunca, em momento algum. Não existe isso mesmo? Com base na aula passada, vocês anotaram isso. Bom, permaneceu. Está na lista? Sim. Tem predicativo? Sim. Ah, então você é verbo de ligação. Porque, ó, tá na lista e tem predicativo. Tá na lista não tem o quê? Predicativo. Concorda comigo? Só de ter predicativo garante que o verbo vai ser de ligação? Não, também. Então, o contrário também não é verdadeiro. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Acordou nervoso e ficou nervoso. Só para você comparar aí, porque essas frases vão servir de referência para você raciocinar. Quem acordou? Ele. Aí pensei, tá falando onde, quando, como? O menino, como? Peraí. Se fosse mulher, ela teria acordado como? Nervosa. Só chega um pouquinho para cá, Robson. Acordou nervoso, acordou o quê? Nervosa, beleza? Então, nesse caso aqui, essa palavra não varia? Varia. Pode ser advérbio? Não. Pode designar modo? Não. Estão vendo que não? Todo mundo consegue perceber? Continuei pensando, o sujeito está aqui, adjuntos não tem. Tem algum predicativo? Tem. Nervoso, qualidade do ele. Se fosse ela, estaria como? Nervosa. Ah, então predicativo tem, beleza? Bom, predicativo do sujeito. Para fazer pergunta não tem jeito, tá tudo classificado. Sobraram 2 termos para eu fazer pergunta? Porque tinha que sobrar o verbo e pelo menos o quê? Mais um. Sobrou o verbo e mais um ou não? Não. Bom, aí o menino vai falar assim, como tem predicativo, na hora que ele fala isso, eu já sei que vai falar assim, é verbo de ligação. Te interromper antes de você falar uma coisa que vai te matar de raiva na hora do gabarito. Como tem predicativo, você tem que parar e analisar, porque o predicativo pode acompanhar qualquer verbo, qualquer um.
Intransitivo, transitivo direto, indireto, de ligação. Mesmo o predicativo do sujeito, Flávia, mesmo o predicativo do sujeito. Predicativo acompanha qualquer um. Todo mundo entende? Predicativo e adjunto vão com qualquer um. Beleza? Tipo vagabundo. Vai, chamou, tá indo. Beleza? Então, predicativo e adjunto, vale nada. Acompanha qualquer um. Olhou, tá indo. Beleza? Tá pior que a Jennifer do Tinder, né? Muito pior. Então, nervoso aqui é um predicativo. Aí, o que aconteceu com esse acordou? Ele tá na lista? Não. Quando tem o predicativo do sujeito, a próxima coisa que você tem que me perguntar é assim, tá na lista? Não. Logo, verbo intransitivo. Não é intransitivo? Porque ele não tem objeto, mas tem predicativo. E não pode ser de ligação porque não está na lista. Não é CEP falsificado, não é FCT e não é VAV. Beleza? Ficou nervoso. Qual que é o sujeito? Ele. Nervoso varia, ela ficou o quê? Nervosa. Então, sujeito eu fiz, adjuntos não tem. Nervoso predicativo do sujeito. Beleza? Então, fiz minha jornada. Próxima coisa, não tem pergunta a ser feita, porque só sobrou o quê? O verbo. Como eu tenho predicativo, a próxima coisa que eu olho é, tá na lista? Está. Tem predicativo? Tem. Tá na lista, tem predicativo, você é um verbo de ligação. Para ser verbo de ligação, é necessário que esteja na lista e tenha predicativo do sujeito. Se eu pensar em verbo de ligação, tem duas características. Primeira, tem que estar na tal lista. Que lista? Essa. Segunda, tem que ter predicativo do sujeito. Então, isso que acontece em prova. Beleza? Então, só ter predicativo não adianta. Predicativo e adjunto vão com qualquer um. Beleza? Jennifer 1 e Jennifer 2. Beleza? Oi? Na primeira frase, se tivesse uma qualidade do dia ou da casa, daria o verbo? Flávia, se na primeira frase tivesse uma qualidade do dia ou da casa, vou até falar a verdade, não acontece. Por quê? Só existem dois tipos de predicativos. Quais são os predicativos? Do sujeito ou do objeto. Então, não tem isso, não tem essa possibilidade. Beleza? Que pode aparecer assim, em uma casa bonita. Isso é adjunto o quê? Adnominal. Não vai ser predicativo. Porque o predicativo, ele só pode qualificar o sujeito ou o quê? O objeto. Todo mundo entende isso? Então, quando você pensa em predicativo, só pode dar qualidade para o sujeito ou para o objeto, tá? A constatação mais importante de todas. O verbo, ele tem uma transitividade fixa ou ela pode variar em função do contexto? Varia. É isso que a gente tem que pensar. A transitividade do verbo varia em função de quê, gente? Do contexto. Beleza? Então, a transitividade, embora a gente vai estudar regência, e na regência a gente vai definir algumas. Todo mundo entende isso? Porque a regência é a parte que a gramática padroniza alguns. Mas eu tenho que avaliar o contexto para saber que a transitividade é fluida. Depende da frase, não depende? Então, eu falo assim, ó. Que é o seguinte.
Vou dividir os sintagmas para você, que depois eu vou te explicar um outro detalhezinho. Isso aqui é tudo um sintagma. Isso aqui é tudo um sintagma, que é um termo, que é uma unidade o quê? Semântica. Esse importante que você está vendo aqui não é predicativo. Isso aqui é adjunto o quê? Adnominal. Vou te ajudar lá na aula que eu estiver te dando predicativo, como é que diferencia predicativo de adjunto o quê? Adnominal, tá? Não é. Ele fala muito. Qual que é o sujeito? Ela, né? Eu pus ele, mas ela. Sujeito, ela. Muito é o tanto que ela fala. Então, isso tem a ver aqui, ó. Isso é um adjunto adverbial de intensidade. Bom, o verbo está acompanhado apenas por adjuntos adverbiais. O que ele é? Intransitivo. Então, você é verbo intransitivo. Não é isso que acontece? Ela fala coisas importantes. Qual que é o sujeito? Ela. Coisas importantes, pensei. É, onde, quando, como, porquê? Não. Segunda coisa, coisas importantes, esse termo todo, dá qualidade para o ela? Não, também. Então, estou na hora de fazer minha pergunta. Quem fala, fala algo. O que eu falo? Coisas importantes. Isso é um verbo transitivo direto. Isso é um objeto o quê? Direto. Ah, tá. Flávia, por que isso aqui é um adjunto adverbial e não advérbio? Advérbio é uma terminologia da análise o quê? Morfológica. E adjunto adverbial é da análise o quê? Sintática. Como a gente está fazendo a análise sintática, a gente não usa essa nomenclatura, advérbio, substantivo, porque são nomenclaturas da morfologia. O muito deixou de ser um advérbio? Não. Só que isso é uma análise o quê? Morfológica. E aí, dentro da análise sintática, que é o que a gente está olhando, a função, ele funciona como adjunto adverbial de intensidade. Beleza? Então, ele é um advérbio, cuja função é de adjunto adverbial de o quê? Intensidade. Igual o ela é um pronome, correto? Com função sintática de o quê? Beleza? Porque a nomenclatura realmente confunde um pouco, né? Então, ela fala coisas importantes, quem fala, fala o quê? Algo. Coisas importantes vai funcionar como objeto direto. Todo mundo consegue pensar nisso aqui? Ela fala a pessoas leigas. Qual que é o sujeito? Ela. Bom, pensei aqui, ó. Tá falando onde, quando, para quê? Não, então não tem adjunto. Pessoas leigas é um sintagma. Isso aqui tá dando qualidade para ela? Não. Então, também não tem predicativo. Logo, eu já posso fazer pergunta. Quem fala, fala a. Então, nesse caso, como eu tenho uma preposição, esse verbo é transitivo que indireto. Ela fala coisas importantes a pessoas leigas. Vocês entenderam o que eu fiz? Juntei os dois. Ó, ela, sujeito, fala, verbo transitivo direto e indireto. Coisas importantes a pessoas leigas. Aí o menino vira para me matar, assim, faltando 10 minutos para terminar a aula, e fala assim, olha aqui, Flávia, me dá um exemplo de falar verbo de ligação. Tem jeito? Não tá na lista, colega. Não é isso? Não tem jeito. Tem jeito até de eu te dar com... Aqui, ó. Ela fala muito nervosa. Predicativo tem jeito de eu pôr. Isso é predicativo do o quê? Sujeito. O verbo vai deixar de ser intransitivo por isso? Não. Todo mundo entende que não? Porque o fato de eu colocar predicativo não faz o verbo virar de ligação. Para ele ser de ligação, ele tem que cumprir duas condições. Estar na lista e ter predicativo do sujeito. Né? Então, colocar predicativo não adianta nada. Tá? Então, nem todo verbo eu consigo fazer com que ele tenha uma jornada dos 5 tipos. Eu consigo transitando por alguns. Vamos supor que eu pegasse o verbo falar, o verbo ficar, desculpa. Ficou com a herança. Ficou alegre. E ficou em casa. Só para vocês terem uma noção. Ó, quem ficou? Pode ser ele, ela, não é isso? Eu vou ele em todos. O sujeito está aqui, ó. Implícito no verbo. Com a herança, é onde, quando, por quê, para quê? Não. Com a herança é qualidade do ele? Não, também. Então, ó, quem fica, fica com.
com a herança só pode ser objeto que indireto, porque eu fiz minha jornada, ó. Achei o sujeito, não há adjuntos, não há predicativos. Quem fica, fica com alguém ou com alguma coisa, né? Ficou com os filhos, com a guarda dos filhos, por exemplo, ficar com, beleza? Transitivo indireto. Ficou alegre. Então, fiz o sujeito, não há adjuntos. Alegre não é modo. Ele ficou alegre, eles ficaram alegres. Varia, não pode ser modo, beleza? Bom, próxima coisa, predicativo. Tem ou não? Tem. Porque varia, esse alegre está dando qualidade para o ele. Predicativo do sujeito. Quando eu encontro o predicativo do sujeito, o próximo passo não é fazer pergunta, é olhar se está na lista. Está na lista? Tá. Está na lista e tem predicativo. Então, você é verbo de ligação. Todo mundo consegue entender? Então, beleza. Classifiquei o verbo de ligação. Esse ficar é ligação. Todo ficar é de ligação? Não. Ele ficou em casa. Fiz. Tem alguma adjunta adverbial? Tem. Adjunto adverbial de lugar. Beleza? Tem alguma qualidade do ele? Não. Como é que é o verbo? Intransitivo. Está acompanhado de algum objeto? Não. Todo mundo consegue perceber? Não tem objetos, não tem predicativo. Então, ele só pode ser verbo o quê? Intransitivo. A transitividade do verbo varia em função do contexto. Essa parte aqui, geralmente, eu uso exemplos menores, vocês perceberam? Que a gente já fez uns maiores na aula passada e vou fazer outros maiores daqui a pouquinho. Só que, pelo menos, eu vou clareando o seu raciocínio. Porque o maior problema do aluno é ele misturar tudo, né? Eu fico falando com ele assim, olha, cuidado, a preposição não é do objeto que indireta, ela pode estar em outras classes, em outras categorias, em outras funções também. E ele, às vezes, não se atenha a isso. Cuidado, para você não ficar numa decoreba estanque da transitividade, chegar lá a transitividade o quê? Varia. Então, eu vou te orientando aqui para você não fazer uma análise sintática equivocada. Beleza? Então, vamos para o recreio. Quando a gente voltar, a gente está analisando frases e fazendo sujeito predicado.